Olá, sejam bem-vindos ao 6º quilómetro desta maratona espiritual. Então vamos lá, com coragem, com valentia, com ousadia, com resiliência e com persistência. Estamos nesta luta, estamos nesta corrida até completar os 40 sábados e 40 semanas. Esta é a nossa maratona espiritual e este é o nosso alimento diário. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E neste dia 6, neste 6º quilómetro, vamos focar-nos na transitoriedade da vida. Esta vida é passageira, é transitória. E nós às vezes precisamos de parar para pensar nisto. É verdade. Esta então é a 6ª etapa da nossa caminhada. Aos sábados estamos juntos, aqui unidos. E unidos venceremos, chegaremos ao fim com a ajuda de Deus. Então, depois de ajustarmos a nossa visão para ver como Deus vê, isto foi o que nós vimos no 6º quilómetro desta maratona, precisamos de aceitar uma realidade que o mundo tenta esconder. É que o nosso tempo aqui tem uma data de validade. Somos residentes temporários num território que é apenas de passagem. Então, estás preparado para compreenderes que a nossa vida é uma missão temporária? Então vá lá. Vamos aprender como é que a nossa vida pode ser uma vida com propósito. Vamos lá. Precisamos entender então que esta vida é uma missão temporária. A Bíblia usa metáforas como nevoeiro, sombra ou erva para descrever a existência humana. No entanto, o mundo moderno incentiva-nos a construir impérios como se fôssemos ficar aqui para sempre. Então, viver com propósito cristocêntrico é viver com a mala pronta. Pronta para partir. Estar preparados para partir, seja a que hora for, seja a que momento for. O Salmo 119 diz-nos: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. E Jó, no capítulo 8 e versículo 9, diz: porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Então, devemos reflexionar. A tua verdadeira cidadania não está no teu bilhete de identidade ou no teu cartão de cidadão terreno, mas está no registro do livro da vida no reino de Deus. E vamos dar prioridade à palavra. Vamos deixar que ela fale conosco. Olha o que ela diz acerca da vaidade da vida no Salmo 39. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço,
Não abro os lábios porque tu fizestes isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Esta é uma oração de David, em que David pede a Deus: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Esta consciência de finitude não é para gerar tristeza em nós, mas é para gerar sabedoria na aplicação do nosso tempo, bens e talentos, conforme já vimos no último quilómetro. Então convém-nos atentar para a nossa cidadania que é de cima. Mas essa cidadania nós só a ganhamos em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Então eu te aconselho a vires a Cristo, a aceitares o Evangelho, para que possas nascer de novo e teres um novo registro na pátria celestial. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 21. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E continua o apóstolo Paulo dizendo: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Então, vejamos. Enquanto muitos têm o fim na perdição, porque só pensam nas coisas terrenas, a nossa cidade, a cidadania daqueles que creem em Cristo, que recebem o Evangelho pela fé, a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Pois nós temos a promessa, o Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito Santo da verdade. E depois virei para vós, para vos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. É esta a esperança que o crente tem. É esta a vida com propósito que só temos em Cristo Jesus. Então, viver como cidadão do céu significa que as leis que regem o teu comportamento passam a ser as leis de Cristo e não as modas passageiras da cultura deste mundo e dos costumes pagãos. A Bíblia adverte-nos para o perigo da amizade com o mundo. Se não, vejamos o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 4. E vamos ler o contexto. Os primeiros 4 versículos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis,
Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ninguém pode agradar a dois senhores, porque ou agradará a um e desprezará o outro. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, diz o Senhor Jesus. Quem é por mim, ajunta comigo. Quem não é por mim, espalha. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, se o mundo te odeia por seres cristão, por seguires a Cristo, lembra-te que primeiramente este mundo odiou a Cristo, ao ponto de o levar à morte, de o crucificar e de o matar. Então, repara noutra questão fundamental para nós, é que se a nossa cidadania ficou registada lá nos céus a partir do momento em que viemos a Cristo, significa então que a nossa vida aqui, nós somos representantes do reino lá de cima. Nós somos embaixadores da cidade lá de cima, da pátria lá de cima. Então precisamos ter esta mentalidade para que possamos ter vidas com propósito. Como cristãos, somos embaixadores de Cristo, conforme nos diz 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 20. E um embaixador não se mistura com a política do país onde está, ao ponto de esquecer a quem serve. Ora, vamos ver o que diz então 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 21, para termos o contexto. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, o mundo precisa de Cristo para ser reconciliado com Deus, o Pai. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Porquê? Porque as imputou a Cristo. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ou seja, Deus agora, por nosso intermédio, fala ao mundo: arrependam-se, convertam-se e venham a mim para terdes vida, disse o Senhor Jesus. Então, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o Senhor Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, por meio de Cristo Jesus, a inimizade que existia entre nós e Deus, entre o mundo e Deus, essa inimizade é desfeita. E em Cristo Jesus nós podemos ser reconciliados com o Pai. E ao ser reconciliados podemos viver em paz, em alegria e num temor reverente a Deus. Estás a entender? E desta forma, certamente, terás uma vida com propósito. Agora, esta vida exige santidade, exige apartar-se do mundo para viver para Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17, 13 e seguintes, diz o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis ou não vos conformeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porquê? Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro,
que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. É nele e é nesta pátria gloriosa que está a nossa fé e a nossa esperança. E o apóstolo Pedro continua no capítulo 2, diz: amados, exorto-vos, versículos 11 e seguinte, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, quando o Senhor Jesus vier para arrebatar a sua igreja. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Esta é, sem dúvida, uma vida com propósito. Pedro exorta-nos a passar o tempo da nossa peregrinação em temor e reverência a Deus, e a apartar-nos das concupiscências carnais e a apartar-nos do sistema deste mundo corrupto que combatem contra a nossa alma, contra o desejo do Espírito que quer agradar e servir a Deus. Porque nós somos estrangeiros e peregrinos em terra estranha. Portanto, o teu conforto aqui não deve ser prioridade. A tua missão realmente é o que importa. E a tua missão, embaixadores de Deus, é uma missão de valor eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Não troques o eterno por aquilo que é passageiro. Nós estamos a meditar na transitoriedade da vida ou das coisas visíveis. E este tempo de peregrinação, por vezes, é um tempo de provas, de dificuldades, de circunstâncias menos boas. Mas a Bíblia também tem conselhos acerca disso. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 29 a 32, diz: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Porquê? Porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. E mais, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porquê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. Não atentando nós nas coisas que não, ou melhor, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem,
porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. São coisas que Deus tem guardadas para nós, que nós nem sequer imaginamos, nem sonhamos, que os ouvidos não ouviram, nem olhos viram, nem pensamentos conseguem pensar. Então concluímos que a aparência deste mundo passa. Por isso não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. São as que permanecem. O que é eterno deve dirigir o que é temporal. A pergunta é: onde tens colocado o teu tesouro? Aqui na terra ou lá em cima? Aqui a traça rói tudo. E até vêm os ladrões e te podem roubar. Mas lá em cima está bem guardado e bem conservado nas mãos do nosso Deus grande e maravilhoso. Então, desta forma, nós no meio das tribulações, das provações, podemos encontrar paz em Deus e até alegria. Porque a paz e a alegria que Deus nos dá não dependem das circunstâncias. Isto sim, isto é que é ter vida com propósito. Vamos lá, eu te animo a continuares até ao fim para viveres vida com propósito. Vê o que diz João no capítulo 16, versículo 20 a 33. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações. É a despedida do Senhor Jesus, antes de subir ao céu. Mas vos falarei claramente a respeito do Pai. E naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes querido que eu vim da parte de Deus. Continua Jesus: vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. E disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura, nenhuma parábola. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos, acreditamos que de facto vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, contudo, é já chegada, em que sereis dispersos. Portanto, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus ia ausentar-se para o Pai, mas não queria deixá-los órfãos, nem sem informações, nem que ficassem demasiadamente tristes e desanimados. E por isso enviou o Espírito Santo e também explicou-lhes tudo acerca do reino de Deus e daquilo que eles poderiam esperar. Bendita esperança esta. Jesus avisou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como Jesus venceu o mundo, assim nós também venceremos. E queres ver exemplos de homens e de mulheres que venceram este mundo? Então lê na tua Bíblia Hebreus capítulo 11. É conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Não vamos ler esse capítulo todo, apenas os últimos versículos. E repara o que diz: todos estes homens morreram na fé, sem terem obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Agora reparem, pela fé Abraão, quando posto à prova, obedeceu, ofereceu Isaque,
e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu único filho, o filho da promessa, Abraão ia mesmo oferecer esse sacrifício, pois acreditava que, ainda que ele consumasse esse sacrifício, Deus tinha poder para ressuscitá-lo dos mortos. Todavia, essa história faz-nos lembrar o sacrifício oferecido pelo Pai, o seu Cordeiro, que foi Jesus Cristo. Esse sim foi oferecido em nosso lugar e aí a morte foi consumada. Deus amou-nos primeiro. Deus deu-nos tudo o que de mais precioso tinha, o seu Filho. Então, que podemos nós renunciar por este Deus maravilhoso que tanto nos amou? Bendito seja o nome do Senhor. Continuando, pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Ou seja, um homem de fé é um homem que, mesmo na morte, vê para além da morte, vive na esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Está preparado para partir. A minha pergunta é: estás preparado para partir e te encontrares com Deus? Se sim, então tu estás a viver uma vida com propósito. E se não, ainda vais a tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Vemos então que estes heróis da fé, de Hebreus 11, morreram sem receber as promessas, mas viram-nas de longe, pelos olhos da fé, e confessaram que eram estrangeiros na terra. Sabiam que estavam de passagem, sabiam quem eram, de onde vieram e para onde iriam. Bendito seja o nome do Senhor. Eles buscavam uma pátria melhor. A minha pergunta é: que pátria estás a buscar? Vives ofuscado na pátria, na luz desta pátria? Ou deixastes que a luz de Cristo resplandecesse no teu coração? Ainda estás a tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver algumas verdades que precisas assimilar. A terra é uma tenda. Imagina a terra como uma tenda e o céu como uma casa. Então, o conselho é: não gastes toda a tua energia a decorar o quarto da tua tenda, pois tens uma mansão celestial à tua espera. Em segundo lugar, devemos viver de uma forma desapegada destas coisas mundanas e passageiras. Usa as coisas do mundo sem te tornares escravo delas. Lembra-te que não podes levar nada daqui, exceto o caráter e as almas que ajudaste a levar a Cristo. Em terceiro lugar, devemos focar-nos na nossa embaixada. Somos embaixadores. Significa então que devemos agir como representantes oficiais do reino de Deus em todos os ambientes onde estamos, por onde passamos. Bendito seja o nome do Senhor. Somos embaixadores em terra estranha. O temente a Deus entende que, como embaixador de Cristo, deve representar os interesses do seu rei e nunca se enredar excessivamente na política ou nos prazeres do país onde está de passagem. Vemos também a armadilha do materialismo. O perigo é começarmos a decorar a nossa tenda, a vida terrena, como se fosse uma mansão permanente. Porém, a Bíblia nos adverte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 1 João capítulo 2, versículo 15.
E em terceiro lugar, existe uma meta a alcançar. A meta final é a glória. Quando entendes que a vida é temporária, as perdas perdem o seu poder e os prazeres perdem a sua idolatria. Focamos na recompensa que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Coroa da glória, a coroa da justiça, por aqueles que amam a sua vinda, por aqueles que perseveram, que são fiéis até ao fim. Bendito seja o nome do Senhor. Então, deixa-me fazer-te uma pergunta. De que forma o facto de seres apenas um residente temporário na Terra, de que forma é que isso deve mudar a forma como lidas com as tuas posses, o teu tempo, os teus bens, com a tua vida? Podes perguntar a ti mesmo: estou mais preocupado em ser aceito pelos cidadãos deste mundo ou em agradar ao rei do meu país de origem? Estás a viver como se fosses o dono da terra ou como um visitante que quer deixar saudades pelo bem que fez? Muitos querem partir e deixar aqui o seu nome, como se isso fosse importante. Onde é que queres deixar as tuas marcas? Neste mundo ou na eternidade? As tuas preocupações atuais são sobre coisas que durarão 100 anos ou sobre coisas que durarão a eternidade? Talvez te sintas cansado de lutar por coisas que se desfazem entre os dedos. A boa notícia é que Jesus veio para te dar uma herança que não se corrompe, não se contamina e nem se murcha, guardada nos céus, para nós, os que amamos a Deus e aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Jesus é o único caminho para a pátria celestial. Queres deixar de ser um errante sem destino e tornar-te um peregrino com morada certa no céu? Se sim, se esse é o teu desejo sincero e voluntário, eu quero ajudar-te a fazer uma oração por fé, de entrega a este Senhor Jesus, o Senhor da Glória. Vamos orar? Pai Santo, Deus eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, bendito e louvado seja o teu nome. Reconheço que tenho vivido focado demais nas coisas passageiras deste mundo. Reconheço que me tenho apegado às coisas deste mundo e que tenho amado as coisas deste mundo e que tenho lutado pelas coisas deste mundo e desprezado as coisas da eternidade, as coisas que são do céu, que pertencem ao teu reino. Por isso, eu te peço que me perdoes o meu apego a tudo aquilo que é temporal, que me perdoes por ter amado o mundo. Senhor Jesus, aceito o teu convite para ser cidadão do teu reino. Registra-me no livro da vida. Torna-me teu filho. Ajuda-me a viver daqui em diante nesta terra como teu embaixador, mantendo os meus olhos fixos na eternidade. E ajuda-me a levar outras almas a Cristo e ao Evangelho. E ajuda-me a viver uma vida com propósito e a ser um exemplo para que outros também possam viver vidas com propósito. Toma a minha vida hoje e guia os meus passos, hoje e sempre,
até à casa do Pai, em segurança e fidelidade, com alegria e paz no coração. Eu te peço isto em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e glória. Amém. Amém e graças a Deus. Se fizeste esta oração com fé, agora és um filho de Deus, pertences-lhe. E este é o teu guia espiritual. A partir de hoje, medita na sua palavra, fala com Deus através da oração e reúne-te com outros cristãos que tenham esta fé, que tenham este amor pelas Sagradas Escrituras, para que juntos possamos encorajar-nos, consolar-nos e fortalecer-nos para seguir em frente, em nome do Senhor Jesus, nesta maratona da vida. Amém? Estás disposto? Estás confiante? Então vamos lá viver vidas com propósito. Em nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Amém. Que Deus nos abençoe e até ao próximo quilómetro, se Deus permitir.